12º volume da obra. Os confusos são metidos a saber tudo, e no ver das coisas nada sabem. Todos são confusos, uns mais, outros menos, outros demais, e outros puramente confusos. O confuso é um doente, e por ser doente vive variando. Por viver variando, tem seus defeitos, e por ter seus defeitos, é que é de matéria. A matéria já é uma coisa defeituosa por ser matéria, sujeita a todos os males por ser matéria, sujeita a todas as doenças por ser matéria. É por isso um ser doente por ser matéria, e por ser doente é variante. Os confusos assim são, imperfeitos, cheios de defeitos, por serem matéria. Então, o que acontece com os confusos? São desconfiados, são maldosos, são teimosos, são nervosos, são birrentos. Tudo isto por serem confusos. O confuso faz confusões em tudo aquilo que não conhece. Enquanto não conhece, faz uma infinidade de confusões. Depois que conhece, terminam as confusões. Então, ao confuso não se dá importância, porque o confuso não sabe o que diz, por ser confuso, não sabe o que faz, por ser confuso, não sabe o que quer, por ser confuso, não sabe o que pensa, por ser confuso. O confuso é aquele que é metido a saber tudo e, no fim das contas, não sabe coisa alguma. Se perguntar ao confuso por que ele é matéria, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso de onde ele se originou, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso por que ele vive em cima dessa terra, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso de onde ele veio e para onde ele vai, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso por que ele é um sofredor, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso quem foi que vos fez assim, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso o porquê da existência desse mundo que ele habita, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso como foi feito o sol, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso como foi feita a terra, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso como foi feita a lua, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso o porquê dessas 7 partes e o porquê todos assim são, ele não sabe responder. Então, o que é que o confuso sabe? Fazer somente confusão com aquilo que não conhece. Somente fazer crítica daquilo que não conhece. O confuso é um doente, é um quadrado. Se perguntar ao confuso por que ele é um animal racional, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso o porquê dessa categoria de animal racional, ele não sabe responder. Se perguntar ao confuso qual é o verdadeiro natural do animal racional, ele não sabe responder. Enfim, o confuso não sabe responder coisa alguma. Só sabe fazer confusão com aquilo que não conhece, falar asneiras, falar bobagens, porque aprendeu a falar. Senão, também não sabia falar. Então, ao confuso não se deve dar importância. Qual a importância de quem não sabe o que diz? Não tem importância de espécie alguma. Existe uma infinidade de espécies de confusos por serem doentes. Se perguntar ao confuso por que o animal racional não regula, o confuso não sabe responder. Se perguntar ao confuso por que a natureza não regula, o confuso não sabe responder. Então, o que é que o confuso sabe? Só fazer confusão daquilo que não conhece. O confuso
acha tudo impossível. Coisa alguma para o confuso é possível. O confuso põe obstáculos em tudo. O confuso quer sempre estar mais certo do que todos. O confuso é um louco com aparência de bom, porque se mete a falar daquilo que não sabe, que não conhece. É a mania de todo o confuso. O confuso falando e um cachorro latindo é a mesma coisa. Porque o confuso é um perturbado e não passa de um perturbador. O confuso nunca teve base nem lógica de coisa alguma. Vive no ar, fala sem saber e sem lógica. É um papagaio que não sabe o que diz, o que faz, nem o que pensa. Existe uma infinidade de espécies de confusos. Há o confuso que na mesma hora que está compreendendo e entendendo, de repente não entende coisa alguma, nem compreende coisa alguma. Então, diz o confuso: eu não estou entendendo isto. É a mania do confuso, nunca entender coisa alguma. Não entende porque não conhece. Mas o confuso não quer saber disso. O confuso sempre antecipa as suas opiniões sobre qualquer coisa, sobre qualquer ponto de vista. Enfim, um confuso é um ridicularizado, é um recalcado, é um gentleman metido a sabichão e não sabe coisa alguma. E por isso não sabe responder o porquê ele assim é. O confuso não sabe responder nada. Assim, não se dá importância a doentes dessa espécie, que não sabem o que dizem. E quem não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que fala. É um papagaio. O confuso é um tumultuado, vive tumultuado consigo mesmo, pelas confusões que faz. Se perguntar ao confuso por que ele surgiu do nada, forma-se em um tudo aparente e acaba em nada, o confuso não sabe responder. Então, o que é que o confuso sabe? Somente fazer confusão em tudo aquilo que não conhece. Se perguntar ao confuso por que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, o confuso não sabe responder. Só sabe falar asneiras, bobagens e dar coices, por já ser um animal ou por ser um animal. Então, o confuso falando e um louco falando é a mesma coisa. O mundo está cheio de confusos, que já vivem confusos consigo mesmos a vida inteira. Não compreendem nada, não entendem nada, não sabem nada, e sempre metidos a sabichões. O confuso é um desregulado, não regula, é um temperamental, é um destemperado das entranhas. As entranhas não funcionam bem, e por isso o confuso não entende as coisas certas. O confuso leva sempre para o lado errado, pelo lado que ele acha que é sempre certo. O confuso é um ser esquisito, tão esquisito que se torna até nojento comentar o que o confuso é. O confuso é um ser variante e delirante, é um sonhador que vive sonhando de olhos abertos, sonha demais, é um burrificado com forma de gente. O natural do animal racional é esse, confuso. O ser animal racional é confuso por natureza, por ser animal. Todo animal é confuso. O animal é confuso porque o animal não sabe por que é um animal. E por não saber por que é um animal, ele faz confusão de tudo. Isto é mesmo natural do animal racional. O natural do animal racional é ser confuso. Agora, depois que passa a aparelho racional, então aí deixou de ser confuso, porque tem conhecimento da sua situação definida, sabe de onde veio, sabe para onde vai, conhece o princípio desse mundo, o porquê do princípio desse mundo e o porquê do fim desse mundo. Então aí
não é mais confuso, porque atingiu uma classe superior, atingiu a classe racional e está dentro desta categoria de aparelho racional. Agora, como animal racional, é confuso demais. Está vendo isto, aquilo outro, mas não está entendendo. Está vendo, mas não entende, porque não conhece. Depois que conhece, então passa a entender. Mas antes de conhecer, é confusão em cima de confusão, porque é um animal. Isto é do verdadeiro animal. Vejam como penaram tanto por serem assim, como já sofreram tanto por serem assim. E todo confuso é teimoso, é rebelde, por ser confuso. É renitente, é imprudente, é vaidoso, é prosa. Tudo isso é do próprio natural do animal racional, quando estava na categoria de animal. Agora não. Agora estão na categoria de aparelho racional, por a fase ser a fase racional. E por o animal racional ser confuso, é que já houve muitas guerras religiosas, como até hoje ainda existem. Por ser confuso, o confuso é vaidoso. Ele é que está direito, ele é que está certo, ele é que está bom, ele é que é o melhor, ele é que está acima de tudo. O confuso é muito vaidoso, invejoso, ciumento, ganancioso e brigão. O que é dele é que é bom, o que é dele é que serve, o que é dele é que presta, o que é dele é que é direito, o que é dele é que é verdadeiro, o que é dele é que é melhor. Por isso, já houve muitas guerras religiosas, por uns quererem ser melhores do que outros. Então, surgindo a confusão, guerreando uns com os outros, disputando para vencer os ideais das confusões. O confuso nunca conheceu o certo, e por não conhecer o certo, é confuso. Por não conhecer o certo, vive confuso, fazendo confusão de tudo, fazendo confusões, muitas vezes, onde não tem coisa alguma para fazer confusões, por não saber entender, por não saber interpretar, interpretando diferente do que é, do sentido certo, fazendo o sentido a seu modo de ver o confuso. O confuso é todo trapalhão, todo atrapalhado por ser confuso. Mas, no conhecimento racional, não há confusão a fazer. O confuso, depois que entende, compreende, conhece e sabe, deixa de ser confuso, acaba com as confusões onde está o certo dos certos. Não acerta o que não está certo. Acerta tudo e todos que não estão certos. Vejam como na categoria de animal racional, viveram penando em busca da realidade definitiva sem a encontrar. Todos na categoria de animal racional eram confusos, uns mais, outros menos, outros demais, e assim sucessivamente. O confuso só admite aquilo que conhece, aquilo que aprendeu, aquilo que sabe. Não quer saber se está certo ou errado. Quer saber que aprendeu assim. Ensinaram-lhe assim. E acha que deve ser assim. Mas já foram muito piores. Já foram piores do que feras. Hoje, com a lapidação do animal racional, pelo sofrimento, estão muito melhores, mais lapidados. Mas, ainda assim mesmo, são confusos, que fará em outras épocas muito piores. Isto é mesmo do natural do animal. O animal racional, como sempre, viveu de experiências, experimentando para acertar ou não. E ficou assim, dessa maneira, duvidando de tudo. Para conhecer, é preciso experimentar, para ver se é bom, para ver se é certo, para ver se é verdade, para ver se está direito. É mesmo o natural do animal. Por isso,
Sempre viveram em confusões, guerreando por isso, guerreando por aquilo, discutindo por isso, discutindo por aquilo. Sempre viveram guerreando em busca do certo e nunca o encontrando. Hoje, ninguém mais nascendo em cima dessa terra, porque o corpo racional deformado, que é o corpo fluídico, causador desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, não está mais aí dentro do calor, dentro dessa deformação. Já foi retirado daí para fora, para o mundo de origem, o mundo racional, de forma que não nascem mais aí, por a causa do seu corpo, que é esse feito em matéria, não estar mais aí, dentro dessa deformação. Não há efeito sem causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico que está dentro dessa deformação. Esse corpo fluídico é que é a causa dos micróbios, dos vírus e dos germes, para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e para a formação de todos os seres microbianos e germinianos. E assim, todos certos de que aí nessa terra não nascerão mais, porque a causa desse feito, que é o corpo em matéria, já foi levada para o mundo racional. Então, esse corpo racional, que aí está dentro dessa deformação, é retirado de dentro dessa deformação do elétrico e magnético. Sai de dentro da deformação, perde a parte deformada e sobe puro, levado pela luz racional para o mundo racional. Esse corpo, que é a causa desse feito, que é o corpo em matéria, não estando mais aí dentro do calor, a pessoa não nascerá mais aí, porque a causa desse feito não está mais aí dentro do calor. Vejam o ponto mais elevado da vida da matéria que alcançaram, a volta ao lugar de origem. Todos esses corpos racionais deformados, fluídicos, que estão aí dentro do calor, são retirados daí para fora, não gerando mais micróbios nem vírus, porque a causa não está aí. E assim, acabando esse mundo deformado muito naturalmente, por não nascer mais ninguém, por não haver mais aí, dentro do calor, a causa dos micróbios, porque não há efeito sem causa. Se existem os micróbios, os vírus e os germes, é porque existe a causa, que é o corpo racional deformado, que está aí dentro dessa deformação do elétrico e magnético. Então, não existindo mais esse corpo aí dentro do calor, não existem mais micróbios, vermes, vírus, nem germe, porque esses corpos é que são as causas dos micróbios, dos vírus e dos germes. A causa, sendo retirada daí para fora, não existirão mais germes, vírus ou micróbios. E não havendo germes, vírus ou micróbios, não existem seres, não existem vidas. Acabando assim a vida da matéria. Acabando assim esse mundo deformado, por não existirem mais micróbios para a deformação dos seres materiais, dos corpos em matéria. Os vírus, os vermes e os germes é que são a causa de todos os feitos que existem. Então, não existindo a causa, que são esses corpos deformados aí dentro do calor, acaba-se assim a vida da matéria, acaba-se o mundo de matéria, porque não há efeito sem causa. Se existem micróbios, é porque existe a causa. Não existindo a causa, não existem mais micróbios. Não existindo o micróbio, não existem feitos, não existem vidas. Estão aí o fim da vida da matéria, o fim do mundo, tão naturalmente, sem abalo de espécie alguma. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional,
o mundo verdadeiro do aparelho racional. A origem do aparelho racional é o mundo racional. Antes de serem aparelhos racionais, eram animais racionais. Todos a caminho do seu mundo de origem, e tudo a caminho do seu mundo de origem. Está aí o fim do mundo, o fim dessa vida de matéria, porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve seu princípio e tinha que ter o seu fim. Como todas as vidas deformadas têm princípio e têm fim. Nasce, cresce e desaparece, como quem diz. Nasce e morre. Nasce e transforma-se naquilo que era. O que era? Nada. Tudo que tem princípio na vida da matéria tem fim. E por isso tudo se acaba. Essas vidas tiveram princípio e tudo que tem princípio tem fim. Chegou agora o fim dessas vidas dentro dessa deformação microbiana. Vejam quanta alegria, quantos morrendo de alegria por saberem que o mundo está na hora do seu fim, que na vida da matéria chegou a hora do seu fim. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Muitos achavam a vida da matéria uma coisa misteriosa, por não ter solução. Então diziam: nossa vida é um mistério, porque ninguém sabe o porquê de nossa vida. A nossa vida foi feita, constituída e formada de uma tal forma que ninguém nunca soube como foi feita, de que foi feita, nem por que foi feita assim, de matéria, assim, deste jeito. E assim, todos tendo a sua própria vida como uma vida misteriosa, e ainda mais dizendo: se foi alguém que nos fez assim, esse alguém é o responsável por todas as ruínas que existem neste mundo de matéria. Onde estará esse responsável? E outro dizendo: este não foi responsável, este foi sim um irresponsável, que fez tudo isso assim, não quis assumir responsabilidade e sumiu. Não veio dar satisfação a ninguém do porquê nos fez assim deste jeito, sofredores, que até hoje não sabemos porquê, condenados à morte, e até hoje não sabemos porquê. Quem fez tudo isto assim, imperfeito e cheio de defeitos, foi um irresponsável. Talvez quisesse fazer uma coisa direita, mas, como viu que saiu tudo torto, errado, então sumiu, para não dar satisfação a ninguém. Isto são modos e suposições de muitos que costumam trocar ideias de quem seria o arquiteto que arquitetou esse mundo deformado, que partiu de alguma degeneração e por isso tudo se transforma em nada, começando do nada e acabando em nada. Quem seria esse arquiteto, esse construtor que construiu esse mundo, com tudo a bem dizer, contra os seus próprios habitantes? Então, pensando assim e dizendo: esta pessoa que fez isto ficou tão envergonhada e apavorada que até hoje nunca deu satisfação a ninguém, e por isso todos vivendo aqui neste mundo, em cima desta terra, sem saber porquê, com esta vida aparente, onde o maior brilhante é o sofrimento a todo instante. E assim, uma porção de modos de interpretar a formação do mundo em que estão vivendo. Hoje, vendo que nunca foi assim como pensavam que fosse, que alguém tivesse feito esse mundo assim, e por não sair certo como queria, abandonou todos. Cada qual fazendo o seu julgamento de acordo com o seu modo de interpretar e julgar, e dizendo: esse moço um dia há de nos dar uma satisfação do porquê da formação deste mundo assim. Hoje estão vendo que esses julgamentos precipitados nunca puderam alcançar coisa alguma da existência do mundo,
E por isso os mistérios aí estavam imperando, a ponto de muitos terem até desgosto de viver dessa maneira misteriosa, por não saberem o porquê de sua existência em cima dessa terra. Muitos faziam esta pergunta: qual a razão da minha existência em cima desta terra? Ninguém nunca teve condições de responder, porque ninguém nunca soube como foi feito o mundo, nem como foram feitos e por que foram feitos. Viveram a vida toda com esse julgamento de descobrir o porquê da existência da vida, ou das vidas em cima dessa terra, e nunca o encontraram. Hoje, libertos da vida da matéria, por saberem de onde vieram, como foram parar em cima dessa terra, para onde vão e como vão para o seu mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos libertos, sendo esta a última vez que nascem aí. Nasciam aí para sofrer e morrer, sem saberem porquê. Desconheciam os motivos reais que constituíam essa vida nessas condições assim, de ninguém saber de onde veio, para onde ia e como ia. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê aí nascia. Ninguém sabia o porquê viviam assim, horrivelmente dessa maneira, agonizando dessa maneira. Ninguém sabia o porquê desse mundo, o porquê dessa natureza imperfeita, cheia de defeitos, de calamidades e monstruosidades, vivendo em um mundo completamente desconhecido do porquê dele e do porquê da sua existência, vivendo igual a um vegetal que não sabe e não conhece o porquê de sua existência, vivendo horrivelmente dessa maneira, agonizando a vida inteira, por nada de certo conhecerem. Hoje, com todas as honrarias racionais, conhecendo e sabendo o porquê do mundo e o porquê de sua vida, e porque a vida sempre foi encantada, por ninguém saber o porquê dela. Com o nascimento do conhecimento racional, hoje todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Estavam aí, vivendo completamente desapercebidos do porquê de sua existência, iludidos com essa vida de matéria, iludidos com tudo, e a ilusão alimentando o sofrimento de todos. A decepção a todo instante, a intranquilidade, o sofrimento avassalador. E todos sofrendo sem saberem o porquê de tudo isso, o porquê do sofrimento universal, onde todos agonizavam para se livrarem do mal, e sempre vítimas dele, sem saberem porquê. Hoje, todos sabendo porquê e dizendo: é verdade, até que enfim, não vamos voltar mais aqui, não vamos mais nascer aqui, porque agora sabemos o porquê nascíamos aqui e o porquê nascemos aqui. Agora sabemos de onde viemos e para onde vamos, e o porquê aqui não vamos nascer mais nesta vida de matéria, que não interessa a ninguém. É uma vida de sofrimento e padecimentos cruéis. Hoje, sabendo o porquê nascíamos em cima desta terra e sabendo o porquê não vamos mais aqui nascer, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Hoje, estamos com a nossa situação definida e divulgada pelo conhecimento racional, o conhecimento de nossa origem, vindo do mundo de nossa origem pelo racional superior. O racional superior nos mostrando e provando o porquê estamos aqui, fora do nosso mundo, neste horizonte que parecia que não tinha mais fim, e todos vivendo aqui sem conhecerem o princípio e o fim. Ninguém sabia de onde veio, para onde vai, nem para onde ia. Hoje, todos sabendo de onde viemos e para onde vamos.
Hoje, temos verdadeira convicção pelas provas que aqui estão, com base e com lógica, o porquê aqui nascíamos e o porquê aqui não vamos nascer mais. E assim, no princípio, os que não conheciam duvidaram demais, porque o bicho é assim mesmo, duvida de tudo e até de si mesmo. Hoje, vendo que as dúvidas são de quem não conhece e de quem não sabe. Quem não sabe erra demais. Quem não conhece não sabe o que diz. Agora que conhece, diz. Hoje, tudo o que eu procurava, tudo o que eu precisava aqui, eu encontrei no conhecimento do meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Jamais pensei que ia saber, que ia conhecer o que agora conheço, o que agora sei. Eram inconscientes, como todos são inconscientes. E o inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz. Hoje, sabendo com lógica que não há efeito sem causa. Se existe o filho, é porque existe a causa, que é o pai. Se existe a árvore, é porque existe a semente, que é a causa. Está aí a lógica e está aí a base do porquê tudo tem o seu princípio. Tudo que existe é porque teve o seu princípio, e o princípio está aí. O mundo racional, a planície racional. Então, está aí a base e o conhecimento perfeito racional, com base e com lógica. Não há dúvidas a fazer onde se encontra a lógica e onde se encontra a base. Mas o bicho é assim mesmo. É preciso explicar de uma infinidade de maneiras e de modos para que o bicho entenda e compreenda. Todo bicho é, como sabem, inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, é desequilibrado, e sendo desequilibrado, não confia em si mesmo e não confia em ninguém. Basta ser bicho. Então, no princípio, muitas dúvidas, que é do natural do bicho, muita confusão, que é natural do bicho. O bicho é confuso, o bicho é duvidoso, o bicho é desconfiado, o bicho é maldoso. Basta ser bicho para ser um doente, e doente vive sempre variando. E por assim ser, um ser desregulado dessa maneira, é que nunca está satisfeito com o que tem. O bicho, por ser bicho, anda sempre insatisfeito. O bicho vive sempre insatisfeito, porque o bicho está sempre fora do seu lugar. Está lhe faltando alguma coisa, e essa alguma coisa o bicho não sabe explicar. Então, hoje, está explicado. O bicho está fora do seu lugar. O lugar do bicho é no seu mundo de origem, o mundo racional, e não aí nessa bicheira. Agora, sabendo o porquê viraram bichos, se fizeram bichos, porque agora sabem de onde vieram, para onde vão, como vieram e como vão. O bicho vive sempre insatisfeito, porque o bicho está fora do seu lugar. Estava fora do seu lugar. Agora, o bicho está a caminho do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É por isso que o bicho sempre viveu insatisfeito, fingindo-se satisfeitos e sempre insatisfeito, fingindo-se muito satisfeito e sempre insatisfeito, por estar fora do seu verdadeiro lugar. Não podia haver satisfação, não podia existir satisfação. Tinham que ser seres assim, insatisfeitos, como quem diz: está faltando alguma coisa. O que estava faltando era conhecer o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. E por que se deformaram, sem saber por quê?
porque se deformaram em animais racionais. Agora, o bicho está de parabéns, porque deixou de ser bicho. Deixou de ser bicho porque sabe que não vai nascer mais aí, nessa bicheira. Sabe de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai e por que vai. Sabe que a causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, a causa, que é o corpo fluídico, já não está mais aí dentro do calor. Já foi retirado daí para fora, para o seu verdadeiro mundo de origem. O bicho sabe que agora não vai mais nascer aí. E qual era a causa de ser bicho? Qual era a causa dessa bicheira? Eram os fluidos racionais deformados, os corpos fluídicos racionais deformados, que são a causa de todos os micróbios, dos vírus, de todos os germens, para a formação de todos os feitos, de todos os corpos fluídicos, elétricos e magnéticos. Por serem corpos fluídicos, elétricos e magnéticos, é que tudo se acaba. O magnetismo tem a duração de acordo com a sua formação, e são seres magnéticos. Estão magnetizados nessa vida de matéria, de magnetismo. E o magnetismo não é uma coisa eterna, é uma coisa provisória. E por ser provisória, é que tudo se acaba, é que tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece. Morreu, acabou-se, transformou-se naquilo que era, naquilo que deu sua causa, sua origem. Tudo é magnetismo, e por isso são seres materiais, cada qual com seu insignificante tempo de duração. O magnetismo é que é assim, aparece e desaparece. Estão vivendo magnetizados pela matéria, magnetismo material. Impera aí a força magnética. E onde impera a força magnética, impera o mal, a destruição de si mesmo e a destruição de todos os seres. Porque o magnetismo, por ser mal, vai se destruindo, vai se poluindo, vai se enfraquecendo, se poluindo até o extermínio total. Então, são seres magnetizados, elétricos e magnéticos. E por serem seres magnéticos, é que a destruição é total. Por serem seres magnéticos, é que o sofrimento é o maior pedestal. É o maior pedestal porque tudo já é gerado poluidamente. E sendo gerado poluidamente, é uma geração de sofredores, geração de sofrimento. E por isso, desde que nascem, sempre sofrendo. Vejam a nulidade de toda essa grandiosidade aparente, que por tudo isso ser magnetismo, é que é tudo aparência e nada mais. Vida de aparências, aparentando o que não são, aparentando serem puros, limpos e perfeitos, e por dentro do corpo, que podridão. Se abrir um cadáver, ninguém chega perto. Tudo é aparência. Não existe nada de puro na matéria, na podridão. Não existe nada de puro, de limpo, nem de perfeito. Tudo é aparência só. Para ver que a vida magnética, a vida do magnetismo, é uma vida desoladora, por ser uma vida impostora. Quiseram fazer do mal uma coisa bela, pura, perfeita e divinal. Mas tudo isso só na palavra. Quiseram enobrecer e enaltecer o mal, a matéria, a podridão, a lama, e vendo que tudo é aparência só. Então, traídos pelas aparências, dominados pelas aparências, iludidos pelas aparências, escravizados pelas aparências, embriagados pelas aparências, fanatizados pelas aparências e destruídos pelas aparências.
E por tudo ser aparência, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Todos sofrem. Não há quem não sofra. Ninguém tem sossego. Ninguém vive satisfeito. Aparentam que estão sossegados. Aparentam terem sossego. Aparentam ser felizes. E a vida sempre foi assim mesmo. De traição a si mesmo. De iludir a si mesmos e aos demais. Ninguém tem sossego em cima dessa terra. Ninguém teve sossego e ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Todos vivem insatisfeitos, porque não são daí dessa deformação. Como sabem, são do mundo racional. E a insatisfação é porque está faltando uma coisa. A insatisfação quer dizer que não são daí desse mundo de matéria. E por isso nunca estão satisfeitos. Se fossem daí, estariam satisfeitos. Por não serem daí, é que vivem insatisfeitos. São do mundo racional. Hoje, conhecendo a causa disso tudo, o porquê disso tudo, com lógica e com base, vendo e dizendo: é por isso que não há felicidade. A felicidade só existe no nome. Todos são infelizes, porque todos são sofredores. Todos são de matéria. Todos são seres do mal. Todos são seres magnéticos, seres que estão vivendo aí provisoriamente. Estão com essa vida provisória, com essa vida magnética, de magnetismo. O magnetismo aparece e desaparece. Assim é a vida magnética. Estão aí com vida, estão aparecendo, mas daí a um bocado acabou-se o magnético, acabou-se a vida. Hoje, todos tendo ciência daquilo que são e daquilo que foram, porque deixaram de ser o que foram para serem o que eram. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos. É por isso que essa vida de matéria é de insatisfações, e todos insatisfeitos. Tinham que viver nesse desassossego, todos desassossegados, todos sofrendo, todos procurando dias melhores, e esses dias melhores nunca chegando, esses dias melhores ficando sempre na esperança, que é a última que morre. Nessa vida de aparências, não há melhor, porque todos sofrem, porque todos são sofredores, porque todos são de origem do sofrimento, todos são seres magnéticos, e por serem magnéticos, são seres maus. E onde existe o mal, existe o sofrimento. Muitos à procura do bem, procurando o bem na matéria, procurando o bem no mal, e nunca poderiam encontrá-lo. Matéria, mal puro, e por isso são sofredores. Como poderiam encontrar o bem no mal? De maneira alguma. Aparentemente, ilusoriamente, iludidamente, vagamente, dizem: ah, hoje eu estou bem, mas está me faltando uma coisa. Daqui mais um bocado, já não está mais bem, está sofrendo por isso, por aquilo outro. Aparências só, iludidos com as aparências. São seres insaciáveis, e seres insaciáveis são seres que estão expostos aos gostos. Hoje gosto disso, amanhã já não gosto. Hoje não quer saber disso, amanhã quer. Hoje não faz isso, amanhã está fazendo. Hoje não come isto, amanhã está comendo. Hoje isto está muito bom, amanhã não presta. Hoje gosta muito disso, já amanhã não gosta. Seres insaciáveis, que nunca estão satisfeitos com o que têm. E por isso, hoje é novo, amanhã é velho. Hoje é novo, serve. Amanhã é velho, não serve. Hoje é novo, faz tudo. Amanhã é velho, não pode fazer nada.
nem às vezes andar. Quer andar e não pode. São seres que vivem dominados por uma tremenda ilusão, iludidos por não conhecerem a realidade do seu ser, como estão conhecendo, como agora conhecem, o porquê de assim serem e o porquê não vão mais assim ser. Está aí em suas mãos o conhecimento do término da vida da matéria, o fim do mundo, o fim dessa catástrofe infernal, magnética, destruidora dos seus próprios seres. A vida sempre foi de lutas, guerras, queixumes e sofrimentos. Lutar, lutar, lutar até morrer. É o prêmio de um inglorificado pela matéria, destruído pela matéria. É o extermínio como prêmio de consolo para a lapidação dos seres, que desconheciam o porquê assim eram. A vida é de lutas, e onde existem lutas, existe o sofrimento. Onde existe o sacrifício, existem os tormentos, os aborrecimentos, as contrariedades, as agonias. Tudo de ruim. O ciúme, a inveja, a ambição, a intriga, a falsidade, as antipatias, as perseguições. A vida da matéria é um conteúdo completo de ruínas, por ser matéria. Vejam que cada falso. Todos pisando em falso, todos querendo acertar e por serem matéria, vivendo todos desacertados. Por serem matéria, já estão desacertados e querendo acertar. Na matéria, nunca que podiam acertar. Aparentemente, ilusoriamente, iludidamente, pareciam que estavam certos. Hoje está certo, amanhã não. Amanhã já o certo é outro. É o certo da vida de quem vive iludido e não sabe por que vive. Que não sabe por que vivia assim, dessa maneira, horrivelmente, inconscientemente, pensando e julgando que sabe o que está fazendo. Vejam essa vida podrificada por ser de matéria. Quanto tempo perdido, quanto tempo de lutas sem recompensa. A recompensa é o sofrimento, os tormentos e a morte como prêmio da sorte dos iludidos. Então, diz o outro, a vida é tão boa. É verdade, respondia o outro. Se ela fosse boa, não se acabava. Para o inconsciente, sempre foram assim as suas pilhérias. Vejam que hoje é que estão sabendo, por meio deste prato literário racional, que não vão mais tornar voltar a nascer aí, nessa podridão. Hoje, a causa desse feito de matéria, que é o corpo fluídico racional, que está aí, dentro dessa deformação, já está no mundo racional. O corpo racional deformado saiu de dentro dessa deformação, perdeu a parte deformada no sair dessa deformação e subiu puro, levado pela luz racional. E aqui está, no mundo racional, a causa desse corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, que está aguardando o seu extermínio naturalmente, porque tudo que é de matéria, por si mesmo vai se destruindo. Hoje, todos contentes e felizes, por estar aí o término dessa condenação, dessa vida de matéria. Condenados a sofrer e condenados à morte, sem saberem o porquê dessa vida assim ser. Hoje, todos sabendo e dizendo, é verdade, quanta luta perdida, quantas lutas perdidas, quantos passos em vão e quantos aborrecimentos sem recompensa de espécie alguma. A vida da matéria é uma vida de traição a si mesmo, por isso está vivo e de repente perde a vida. É uma vida traiçoeira. Hoje, todos desencantados, vendo, sabendo e conhecendo a palavra desencanto, que quer dizer salvação.
tirar todos desse encanto, desse canto, desse rincão de sofrimento produzido pela matéria. Esse canto, que é esse mundo, onde todos estavam aí, vivendo sem saber porquê, e chegando o desencanto, tirando todos desse canto de amarguras, que é esse mundo magnético, de todas as ruínas e de todos os males. Então, desencanto é salvação. E assim, os corpos fluídicos, elétricos e magnéticos existem em todos os lugares. Na água, dentro da água, no gelo, dentro do gelo, no fluido da água, dentro do calor. Existe uma infinidade de fluidos em todos os lugares desse canto de amarguras, que é esse mundo magnético. E por a matéria ser um fluido elétrico e magnético, os fluidos estão em todos os lugares para a fábrica dos vírus, dos micróbios, dos germes e etc. Os fluidos são a causa dos micróbios, porque não há efeito sem causa. Se existem micróbios, vírus, vermes, se existem germes, visíveis e invisíveis, é porque existe a causa, que são os fluidos, ou que é o fluido. Então, os fluidos são a causa dos micróbios, a fábrica dos micróbios, dos vírus, dos germes visíveis e invisíveis. Por a matéria ser fluídica, elétrica e magnética, é que o fluido está em todo lugar, porque já é um componente natural da natureza. Uma vez os fluidos, que são a causa dos micróbios, sendo retirados daí do encanto, dessa deformação para fora, cessam as gerações dos micróbios, e não havendo micróbios, germes, nem vírus, não há feitos, não há corpos, não há seres. É o fim da existência dos seres, da vida da matéria. É o fim da existência dos micróbios, dos vírus e dos germes, na retirada dos corpos fluídicos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Isso aí trata-se de uma deformação racional, e por isso são animais racionais ou animal racional. Então, a luz racional, levando os corpos fluídicos, que são a causa da existência da vida, e não havendo a causa, não existe mais vida. É o fim da existência da vida da matéria. Está aí o fim do mundo, o término dessa vida que não conheciam o porquê dela. Não sabiam o porquê de sua existência. Não sabiam o porquê da existência desse mundo e de todos os seres. Se existem micróbios, vírus e germes, é porque existe a causa, que é o fluido racional deformado. Tudo nesse mundo se trata de uma deformação racional, por a origem de tudo isso ser racional, e volta tudo ao seu verdadeiro natural de racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem. A origem é uma só, é racional. Agora está na hora dos corpos fluídicos ou do corpo fluídico ir para o seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos que estão com os livros nas mãos do verdadeiro conhecimento racional, todos esses não nascerão mais aí em cima dessa terra, porque a causa que deu origem a esse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, já a luz racional a levou. Já a luz racional levou o fluido racional deformado para o seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Então, está aí a maior alegria de todos, a maior alegria de todos os tempos, por saberem que aí não vão nascer mais, por a causa desse corpo em matéria não estar mais aí, dentro do calor. Está aí a transformação dessa deformação racional para o estado natural de racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem.
Estas infinidades de repetições são para os confusos que precisam ser esclarecidos de uma infinidade de modos e de formas, para que os confusos deixem de ser confusos e entendam. Não entendem de uma maneira, entendem de outra. Não entendem de uma forma, entendem de outra. É por isso que aqui estão estas infinidades de repetições. Porque tem pessoas de cérebros atrofiados, doentes do cérebro, e são muito confusos. Não têm a facilidade de interpretar de imediato, como muitos, que são sabidos e entendem perfeitamente uma explicação de um modo só, de uma maneira só, de uma forma só. Para os doentes, é preciso uma infinidade de repetições e modos diferentes, porque são doentes, são atrofiados. O que um entende com facilidade, o outro custa a entender, por ser doente. Então, ousam dizer: para os inteligentes, uma só palavra chega, e para os que não são inteligentes entender, uma infinidade de palavras ainda é pouco, porque quanto mais se explica, menos entendem. E este conhecimento é para os inteligentes e para os que não são inteligentes. É para os que têm facilidade em interpretar as coisas e para os que não têm facilidade. Para estes é que são estas repetições, estas explicações. Está aí o porquê das repetições. Agora, todos com a felicidade completa, por terem a sua situação definida de princípio a fim. Porque tudo que tem princípio tem fim, divulgada de princípio a fim. Agora conhecem o princípio e o fim, o princípio da existência e o fim da existência, o princípio da deformação e o fim da mesma. Todos alegres por estarem aí todas as respostas e todas as perguntas do porquê desse mundo, do porquê dos seres, do porquê das vidas e do porquê da vida. Estão aí todas as respostas e todas as perguntas, com base e com lógica, por o conhecimento ser racional. Ser um conhecimento que vem do mundo racional, do mundo da verdadeira origem de todos. O que é racional tem lógica e tem base, tem princípio e tem fim, porque este conhecimento vem do mundo de origem de todos, do mundo da origem de tudo, e só a origem é que podia esclarecer o porquê dessa vida assim ser, o porquê desse mundo assim ser. Somente da origem é que podia vir todo o conhecimento completo do porquê desse mundo que estavam aí habitando, sem saber porquê. Hoje, todos libertados ou todos libertos do jugo da matéria, ou do jugo do sofrimento, do jugo desse panteão inglorificador, por ser um panteão de matéria, de lama, e por isso de sofrimento. O encantado é aquele que nasceu em cima dessa terra, sem saber porquê. Hoje, desencantado por saber o porquê. E assim, a solução de todos os mistérios, não havendo mais mistérios para ninguém. Hoje, todos sendo orientados racionalmente, sabendo o porquê de sua existência nesse mundo de matéria, sabendo com lógica e com base racional que não vão mais nascer nesse mundo de matéria, nesse mundo mau, nesse prelúdio encantador, nesse prelúdio de fantasias, nesse prelúdio de ilusões, nesse rincão de tormentos e aborrecimentos, que aí estavam sem saber o que fazer para encontrar o melhor, e por isso sempre procurando o melhor, e tudo cada vez pior, porque estavam vivendo inconscientemente, e quem vive inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer, vivendo assim horrivelmente por ignorar o porquê de sua existência nesse mundo de matéria. E por ignorar o porquê da sua existência nesse mundo de matéria,
e por ignorar o porquê da existência desse mundo, dizendo muitas vezes: este mundo talvez gerou de uma tremenda confusão, e por isso vivemos aqui nesta vida confusamente. E temos que viver assim mesmo, confusos com tudo. Não sabemos o porquê realmente deste tudo que se apresenta, que é este mundo encantado, desta natureza encantadora. Ninguém nunca soube o porquê dela, e nem o porquê aqui veio parar. E assim, muitos agonizando e censurando o suposto dono, como quem diz: esse suposto dono, feito de lama, nos fez de lama também. Se ele não fosse de lama, não nos faria de lama. Uma infinidade de versões, uma infinidade de suposições, uma infinidade de interpretações e uma infinidade de planos, cada qual planejando a seu modo de interpretar o mundo e interpretar a vida. Todos vivendo inconscientemente no ar, à espera de um dia encontrarem o verdadeiro certo. Hoje, o certo em mãos de todos, e todos dizendo: é verdade, chegou o dia da solução do mundo e da solução de todos. Hoje, pode-se dizer com base e com lógica: estamos na estrada certa, a estrada racional, a estrada do mundo racional, o mundo da nossa verdadeira origem. Hoje, estamos sendo orientados racionalmente. Já vi a luz racional, porque já tenho a vidência racional. Já vi os meus irmãos. Enfim, estou completo racionalmente. A alegria de todos é uma coisa altamente sem qualificação, por a alegria ser tão grande, que não há explicação. Uns emocionados, chorando de alegria, outros quietos, meditando, encontrando todas as razões básicas da sua vida dentro do conhecimento racional, e dizendo: é verdade, realmente está aqui a solução do mundo e de seus habitantes. Só mesmo desta maneira, vindo todas as soluções do mundo racional, do mundo que deu consequência a esta deformação racional. Só mesmo assim é que podíamos ter a definição completa da razão deste mundo que habitamos e da razão de tudo que existe neste mundo de matéria, ou deste mundo de matéria.